ser diferente, porque vai ser um conteúdo mais, assim, engraçado, né? Geralmente eu costumo fazer temas, assim, mais profundos, mais intensos. Dessa vez vai ser mais leve, porque eu vou contar de uma experiência que eu tive e falar sobre Casamento às Cegas, que é uma série, pra quem não sabe, vou até colocar aqui. Vamos lá, vou começar primeiro contando da minha história, da minha experiência numa empresa que era de encontro às cegas, tá? Que a gente chama de blind date. Eu trabalhei lá logo assim que eu me formei. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça e tudo mais, fiquei 2 anos lá. E aí eu queria mudar de área porque eu achei muito pesado e fui na verdade foi uma indicação. Uma amiga indicou uma empresa que trabalhava com um sistema de encontro às cegas. E como é que funcionava? Eu não vou dizer aqui o nome da empresa, tá? Porque a gente tem que resguardar. Até porque eu vou contar algumas coisas aqui, né, que não seria legal. Eu nem sei se a empresa existe ainda. Não pesquisei no Google. Mas depois eu vou pesquisar para ver se realmente ainda continua. Mas enfim, qual foi a minha experiência? Quando, assim, logo que eu saí do tribunal, eu falei, bom, preciso trabalhar com alguma outra coisa, né? E além da clínica, porque eu também fazia já o consultório já há algum tempo, né? Desde que eu me formei, que eu já fui direto para essa parte de consultório, mas eu queria algo a mais também. E aí apareceu essa oportunidade. Essa empresa era uma empresa que fazia o seguinte: ela promovia um contrato, né? Tinha um contrato, pessoas altamente bem-sucedidas, né? Com dinheiro mesmo, geralmente pessoas muito bem-sucedidas olham muito para o trabalho e não tem tanto tempo assim para se encontrar com alguém, para conhecer pessoas, para se relacionar. E aí a ideia da empresa, né? Que a dona era uma judia e ela vinha já de uma cultura, né, que no judaísmo, não sei se vocês sabem, mas pode acontecer muito, principalmente nos ortodoxos, você arranjar casamentos. Então, essa empresa, ela promovia, né, ela fazia um contrato que ela só garantia um encontro em 18 meses, tá? Então, a pessoa ia lá, pagava esse contrato, e aí só trabalhavam psicólogos, né? Que no caso, né, minha amiga que tá aqui também, psicóloga, trabalhava lá junto comigo. E a gente tinha que, assim, conversar com a pessoa, entender a situação dela, entender o que ela buscava, né? E geralmente a gente via uma procura muito grande de mulheres, mas também tinham homens, né? Até pra gente poder fazer essa compatibilidade. E de acordo com a conversa, entendendo um pouco da pessoa, algumas pessoas a gente até fazia um acompanhamentozinho, de vez em quando ia lá pra gente conversar, porque eram pessoas que tinham dificuldade de relacionamento, às vezes pessoas muito duras consigo mesmas, muito exigentes, né? Justamente pessoas que têm dinheiro, que são bem-sucedidas, acabam sendo independentes e mais exigentes, e também mais carentes. Então a gente via muita gente carente, muita gente exigente, né? E tinha que fazer compatibilidade dessas pessoas. Então, imagina, era só psicólogas que trabalhavam lá. E o nosso trabalho era justamente esse, era avaliar os perfis e ver quem poderia fazer esses encontros, que na verdade era um encontro às cegas. A gente dava mais ou menos algumas características no telefone, né? A pessoa sabia que ia se encontrar com alguém, mais ou menos, né, da idade X. Às vezes a gente falava a idade, às vezes a gente não falava, porque a gente queria que a pessoa realmente conhecesse, sem saber muito, né, quem ela realmente ia encontrar. E aí a gente agendava, reservava, né, uma mesa num restaurante no nome das duas pessoas que iam se encontrar. Lá eles se encontravam, batiam um papo e tudo mais. E a gente sempre recebia o feedback no dia seguinte, né? Saber se eles gostaram do encontro, para saber se eles iam continuar saindo. Porque se eles continuassem saindo, a gente ia suspender os encontros daquelas pessoas para poder promover outros encontros com outras pessoas. Então, assim, a gente viu histórias lá de pessoas que sim, que se conheceram,
que continuaram saindo e até se casaram. Mas a gente ouviu também histórias de pessoas que chegaram a se casar, ficaram um tempo casadas e voltaram a procurar a empresa para poder conhecer outras pessoas porque não tinha dado certo por algum motivo. Assim como a gente percebeu, e aí por isso que assim é importante falar, e por isso que eu não vou falar o nome da empresa, é que assim, a gente via que a procura maior eram de mulheres, né? Então a gente não tinha tantos homens assim, né, que pudessem sair com aquelas pessoas, com aquelas mulheres que tinham acabado de assinar os contratos. E esse foi um dos grandes problemas, né? E por isso até que eu comecei a ficar muito desestimulada de ver que os feedbacks já não estavam tão positivos assim. E os homens saíam muito, né? Porque conheciam várias mulheres e as mulheres saíam pouco. Quando o feedback era positivo, a gente ficava muito feliz. Mas volta e meia, né? Um ou outro ligava pra falar assim: nossa, Deus me livre, essa pessoa é assim, assim, assada, é machista, é aquilo outro, não sei o quê. Mas o que eu achava interessante? Quando você não conhece fisicamente a pessoa, porque a gente não mostrava foto de jeito nenhum, a gente não mostrava foto pra nenhum, né? Pra nenhuma das partes. A pessoa, ela vai mais aberta a conhecer alguém pelas características compatíveis. E aí eu achei muito interessante, porque quando veio esse experimento do casamento às cegas, né, que é um experimento recente, né, na verdade parece que esse programa já tem nos Estados Unidos, e aí resolveram fazer no Brasil também. Eu quero ver também o dos Estados Unidos para poder ver as diferenças, né, porque existe uma diferença cultural também em relação a isso, aos encontros em si. E aí, o que eu achei muito interessante, apesar de achar o programa bem chatinho, porque assim, é um programa mais lento, né? Eu não tenho tanta paciência. Então, o que eu fiz? Eu coloquei e ia fazendo algumas outras coisas também. Mas o princípio é o mesmo. O que eu achei interessante do programa, tá? Quando você apenas conversa com as pessoas e não sabe como elas são fisicamente, você tende a ser muito mais sincero em relação ao que você quer. E você começa a ver a compatibilidade em relação às características da pessoa, a personalidade. E aí, quando você tá focado nisso, a chance de você ter uma compatibilidade maior com alguém, ela é muito grande. Porque você tá sendo sincero, você quer que a pessoa te aceite exatamente do jeito que você vai aceitar o outro exatamente como ele é. Se for possível pra você, se as características dessa pessoa te agradar, você vai continuar. Se as características da pessoa não te agradar, você não vai continuar conversando com a pessoa. E aí eu achei muito interessante, porque só vai se conhecer fisicamente, pessoalmente, quem tiver essa compatibilidade. Então, o que elimina aí? Quando a gente conhece alguém pessoalmente, primeiro, quando a gente sente uma atração por alguém, pela beleza física, nós tendemos a se moldar, a nos moldar, né, no caso, nos moldar ao que o outro tá dizendo, tipo, as características do outro. É isso que eu comecei a perceber. Por quê? Porque quando, por exemplo, você achou a pessoa bonita, você achou a pessoa atraente, você tem uma tendência a querer agradar, a querer ser compatível com a pessoa. E aí que o seu cérebro vai te mandando sinais errados, sabe? Aqueles sinais de que a pessoa fala uma coisa, ela tá ali sendo clara por algum motivo, por uma característica que você nem gosta muito, mas você passa a gostar ou a pensar o seguinte: ah, essa pessoa muda isso. Essa característica, ela é passível de mudança, não tem problema. Gostei da pessoa, estou atraída por ela. E aí o seu cérebro te engana. E você acaba aceitando coisas que você não aceitaria, ou até tentando agradar, falando coisas que só pra agradar o outro, né? Pra se adaptar ao outro. Do tipo, falar que gosta de coisas que não gosta, né? E aí a chance de dar errado é muito maior. Então eu achei realmente muito interessante esse experimento, porque você vai eliminando quem você não quer, porque não tem a ver com você, ou porque você de repente achou alguém que é, sei lá, alguém mais fútil e você não gosta de gente fútil, ou você achou que a pessoa era muito direta, você não gosta de pessoas muito diretas, você vai realmente moldando o que você quer. E aí chega um momento que, se a pessoa também gostou de você, gostou do seu jeito, deu aquele match, né?
vocês continuam conversando. E no programa é isso que acontece, né? As pessoas que começaram a dar match uma com a outra continuam conversando. E aí você vê que as pessoas vão se apaixonando. Algumas, não são todas, tá? Tanto que assim, eles começam com, se eu não me engano, 10 casais, né? 10 homens e 10 mulheres. E no final das contas, só 5 casais ficaram, né? Porque os outros não deram match. Às vezes eu gostei de alguém que não gostou de mim. Às vezes eu gostei de alguém que gostou de outra pessoa. E eu não coloquei ela em primeiro lugar. Coloquei ela, sei lá, em quinto lugar. E aí eu não dei match com as outras pessoas. Enfim, acontece de tudo, né? Você realmente não necessariamente vai ter lá os 10 casais dando match. Mas eu sei que de 10 foi pra 5. E aí desses 5, eles iam se conhecer mais. E de acordo com o desenrolar da história, iam ver se casariam ou não. Aceitariam casar ou não. É um experimento. Eu acho que, assim, é muito possível você se apaixonar por alguém assim. Mas o amor é uma construção diária. E o amor a gente só vai vendo no dia a dia. Ali no programa, por exemplo, é muito fácil você se apaixonar quando você tá fora da sua realidade, do seu dia a dia, da sua rotina, né, do seu cotidiano. Quando você não tá ali trabalhando, com os desafios diários da vida, tudo fica mais fácil, porque você entra numa fantasia. E aí, essas 5 pessoas que deram match, que continuaram conversando, já estavam apaixonadas, quando se conheceram pessoalmente, né, e viram que realmente a aparência ali agradou, a pessoa já estava apaixonada pelo que ela é, pela essência do outro. E aí, o físico foi só, assim, a cereja do bolo. Talvez, se tivessem, né, não gostado da parte física também, talvez você, né, quando a química não bate, também você não consegue manter ali uma relação só porque a pessoa é muito legal. Mas como elas já estavam apaixonadas e aí gostaram do que viram, elas continuaram se encontrando. E aí eles vão para uma segunda etapa do programa, que é você colocar essas pessoas fazendo uma lua de mel antes do casamento, que é para ver se a química bate. E aí, nesse momento, a convivência é diária. Mas mesmo assim, tá fora da realidade. Porque eles vão para uma mansão, vão para um ambiente totalmente propício, né, à fantasia, onde as pessoas não precisam fazer muitas coisas, né, porque o jantar é dado por eles, o almoço é dado por eles, então você não precisa cozinhar, você não precisa fazer nada, é como se você estivesse num hotel. Então, tranquilo, né? Ótimo. Você consegue se apaixonar perdidamente ali. A pessoa tem tudo a ver com você. Você não tá no seu dia a dia, não tá passando pelos desafios diários. Ok, se apaixona facilmente. Aí vem uma terceira etapa. A pessoa, testou a química, viu que tava tudo bem, né, conversou e tudo mais. Eles vão pra etapa onde cada um ganha, entre aspas, né, um apartamento no mesmo prédio. Eles colocaram 5 casais lá nos apartamentos. E aí, eles tinham que conviver mais alguns dias até o dia do casamento. Digamos que eu acho que eles conviviam mais uns 15 dias, mais ou menos. Só que também, né, apesar deles voltarem para a rotina normal deles, eles estavam num apartamento montado, que era uma graça, né, não era um apartamento super bem decorado. E o que eles tinham que fazer é viver como se fosse morar naquele lugar, né, indo trabalhar, mexendo no celular novamente, porque eles ficam sem celular nesse primeiro momento, então o contato realmente entre eles é muito intenso, né, não tem nenhum fator externo para atrapalhar a atenção que eles estavam tendo ali um com o outro. E aí eles foram passar esse dia a dia lá para conhecer a família, né, do noivo, da noiva, para conhecer as pessoas que são importantes para aquela pessoa, para conhecer o trabalho, né, como é que a pessoa é no trabalho, como é que a pessoa é no celular, como ela é no dia a dia, fazendo com que eles tivessem que cozinhar, arrumar a casa, tudo isso, né, tudo normal. E aí é óbvio que começam os conflitos. Por quê? Porque você vai convivendo com a pessoa e você vai vendo que, assim, a pessoa
ela é um ser imperfeito, como você também é. E às vezes os defeitos, né, são toleráveis, são aceitáveis, outros não. Imagina só você conhecer em tão pouco tempo e já se comprometer com alguém, já casar com apenas um sentimento de amor, de paixão. Amor não, porque amor a gente vai construindo com o tempo. Um sentimento, a paixão. E aí, imagina só, a gente geralmente, né, as pessoas quando elas se relacionam, quando elas começam a namorar e tudo mais, né, a paixão é o que realmente movimenta esse início. Mas depois de 2 anos, que a gente fala que são os 2 anos biológicos, né, da paixão, depois o que fica é o amor ou o término. Ou você termina com quem você tá, ou você continua e cria realmente uma relação muito bacana ali com aquela pessoa, porque você já sabe como é que a pessoa é, você já ama, você já admira o que ela tem de bom, né? Aceita os defeitos. Então, isso é muito interessante. E nesse programa, eles quiseram fazer o contrário. A pessoa já ia começar a namorar já para casar em um mês. E aí, assim, falando dos personagens, né? Que são as pessoas que resolveram encarar esse experimento. Eu não sei se esse programa é armado, não é. Algumas pessoas colocaram lá. Eu quero saber o que vocês acham aqui. Vocês acham que esse programa é armado? Vocês chegaram a ver? Vocês chegaram a se identificar com algum dos personagens ali? Eu acho que, assim, algumas coisas podem até ser armadas, mas eu acho que é um experimento, né? E um experimento ele pode ser feito daquela forma. Eu prefiro acreditar que não é armado, mas também eu também acredito que nem todo mundo continuou casado, né? As pessoas que realmente deram sim lá no altar, eu não sei se realmente vão continuar na vida, porque eu tomei antipatia, né, por alguns casais. Na verdade, assim, tem o que eu pude perceber que tem pessoas, né, mulheres principalmente, muito exigentes e às vezes colocam algumas crenças limitantes, né, e não se abrem realmente para conhecer o outro verdadeiramente, para entender, né, o jeito do outro verdadeiramente. Eu vi, por exemplo, um casal que deu sim, que era um casal mais aventureiro, sabe? Eu não gostei do cara, que é o Thiago. Não gostei. Por quê? Mas por que minha opinião, eu não gostei? Ele pode ser ótimo para as mulheres que ele vier a se relacionar. Mas eu gostei muito da Nanda, que foi o par dele. E a Nanda é uma pessoa assim muito verdadeira, muito tranquila. Mas ele entrou nessa relação já querendo moldar a Nanda. Primeiro dizendo que ele não admitia de jeito nenhum uma mulher que fume. Mas assim, ok, se a pessoa já fuma, ela quer parar, ela vai parar aos poucos. E não porque alguém chegou e falou, olha, eu não admito cigarro aqui, não quero mais. E se você vier com cigarro, ele vai ser hostil de alguma forma. Já achei isso ruim. Óbvio, gente, que assim... eu tenho as minhas crenças em relação a isso. Eu também não gosto, eu também acho que a pessoa pode aproveitar para parar de fumar. Eu acredito nisso, mas as coisas requer um tempo. Não dá para ser assim de uma hora para outra, né? E a pessoa tem que falar, olha, eu acho que vai ser melhor para você. Se você quiser, vamos junto. Se você não quiser, ótimo. Se a pessoa não quiser, vai dar tchau. Só que ao invés disso, não, ele ficou tentando mudar ela em todos os sentidos. Inclusive falando deixando muito a entender que ele era machista e que ele teria ciúme do passado dela, que ele não gostaria de saber de nada que ela tivesse feito antes. Aí eu já acho também estranho, porque ele era muito mulherengo, ele tinha um passado de muitas mulheres, mas ele não admitia isso da noiva dele. Então eu já achei também ele bem esquisito nesse sentido. Pô, como assim? O que importa é o daqui pra frente, não o passado, né? Vamos pensar nisso. Importa o passado da pessoa? Não. Ela se moldou pra hoje ser a pessoa que ela é pra você. Eu acredito nisso. Então, assim, não dá pra você já chegar botando o pé na porta querendo moldar esses pequenos detalhes, né?
E aí ele chegou a propor também que ela um dia chegou pra ele e falou assim: eu sonhei que você me traía. E aí ele respondeu: não, mas eu nunca vou te trair. Eu vou agregar. Ou seja, eu não vou te trair, eu vou trazer outras pessoas pra relação, outras mulheres. Mas homem de jeito nenhum. Homem não aceito. Homem, o único homem tem que ser eu. Outras mulheres, talvez. E aí eu comecei a ver, gente, por que ela vai ficar com ele? Talvez ela esteja também carente. Ela acha que, de alguma forma, as coisas vão se ajustar com o tempo. E eu vejo que muita gente acredita nisso, né? Vê nitidamente quem é a pessoa, mas acredita que com o tempo a pessoa vai se ajustar e vai mudar. Então a gente precisa entrar na relação tendo a certeza de que a gente não pode mudar e a gente não pode controlar o outro. E eles disseram sim no altar. Mas eu tive uma outra ideia também, né? Eles são aventureiros, eles devem ter pensado no aqui e agora. Vamos casar e ver qual é. Se não der certo, a gente separa. Eu acredito nisso. Quem viu esse programa aqui? Quem pode me dizer alguma coisa sobre isso? Teve um casal que eu adorei, que aí eu não sei se eles ficaram juntos, porque parece que só dia 4 a gente vai ver, mas eles disseram sim um pro outro no altar, que foi a Luana e o Lício. Gostei muito deles. Achei ela muito transparente, achei ele também muito bacana, sério, mas ao mesmo tempo tentando realmente, assim, agradar, sabe? Você vê que é uma pessoa muito educada e tal. Gostei muito, muito, muito deles. E vamos ver se vai dar certo, mas eu acho que foi o casal mais transparente dali. E teve também um outro casal que eu esqueci o nome dela agora, mas era um casal de negros. E eu achei também eles muito fofos, só que ela tem um jeito que talvez ele não consiga realmente ir adiante, porque ela é muito rígida, né, com relação à militância que ela faz, que eu não acho que seja errado, mas assim, a forma às vezes causa uma certa resistência. E ele é uma pessoa muito mais tranquila. Então, não sei, né? Mas assim, eu gostei. E teve os outros dois casais, eu já imaginava que não fossem dar sim um pro outro, né? Eu achei que, assim, que bom que eles tomaram essa decisão. Não sei se eles continuaram saindo, se conhecendo, mas a verdade é que para um experimento eu vou querer saber sim a resposta, porque a gente sabe que em várias culturas isso acontece demais. As pessoas acabam se conhecendo próximos ao casamento, às vezes não tem um contato físico, né? Em algumas culturas isso acontece. Por exemplo, os judeus ortodoxos geralmente costumam fazer casamentos arranjados. Eu já vi, já participei, né, de 2 casamentos que eram assim, que os noivos acabavam se conhecendo pouco tempo antes do casamento. Se eles gostassem da conversa e tudo mais, eles manteriam e prosseguiriam, né, adiante com o casamento, mas eles não podiam se encostar, não podiam tocar um no outro. E isso só após o casamento. E a gente sabe que tem várias culturas aqui fora do Brasil, né, fora... são mais orientais e tudo mais, mas assim, acontece que os casamentos são arranjados, que os encontros são arranjados. E eles têm que começar a construir o amor já dentro do casamento. E eu acho, assim, uma coisa muito complicada, sinceramente. Eu não sei como é que seria isso, mas, assim, pra eles é válido, pra eles funciona. Mas o que é importante disso tudo que eu tô falando, tá? Porque muita gente veio me perguntar: Dani, é possível alguém realmente se amar dessa forma, se conhecendo há tão pouco tempo, ou então não se conhecendo pessoalmente de cara, e realmente é possível a pessoa se apaixonar, né, pela essência um do outro sem se ver? É possível sim, é possível as pessoas se apaixonarem, tá? É possível, tanto que na minha época a gente tinha as redes sociais, não eram como é hoje, né, com várias fotos e tudo mais. Existia o ICQ. E vinham muitas pessoas conversar, assim, puxar assunto e tal. E eu vi que muita gente se apaixonava antes mesmo de se conhecer. É claro que tinha um spoiler ali de uma fotinha ou outra, mas não correspondia à realidade, né?
E eu vi muita gente se apaixonar assim. Agora, se vai continuar ou não, só a convivência diária, né? O dia a dia vai poder realmente dizer isso, se realmente a coisa vai pra frente. Porque o amor é uma construção, e é uma construção diária. Eu costumo dizer que para você ter certeza que se você ama alguém, cara, você tem que ficar mais de 2 anos com essa pessoa, porque os 2 primeiros anos é o ano da paixão. Biologicamente falando, realmente são os 2 anos que você não enxerga tanto assim os defeitos do outro como algo realmente problemático. São 2 anos que você tem uma atração física muito forte. Então, para você realmente entender se você ama alguém, você tem que construir algo com essa pessoa. Você tem que conviver de perto, ver o que a pessoa pensa, quais são os valores dela, se você admira a pessoa como homem, como mulher, como profissional, né, como filho, como filha, né, como mãe, como pai. Então você tem que ver isso com o tempo. Então não adianta achar que assim a pessoa já sai amando. Eles falam eu te amo, mas a gente fala eu te amo quando a gente tá apaixonado, né? Pensa no relacionamento de vocês. O que vocês pensam quando vocês dão eu te amo? Guilherme botou assim, eu não me daria bem com isso. Talvez, Gui, é porque você nunca passou por essa experiência. Mas se você realmente começar a conversar com alguém que você não conhece, você pode se apaixonar pela voz da pessoa, você pode se apaixonar pelo jeito da pessoa, você pode realmente sair apaixonado. Só que eu acho que a cereja do bolo, o que vai dizer realmente se vocês vão ficar juntos ou não, é quando você encontrar fisicamente a pessoa e aí você vê que a pessoa realmente tem a ver com você, tem a ver com o que você gosta. E aí só você vai continuar e namorar com alguém se você realmente vê que a pessoa é exatamente aquilo que ela disse pra você. E aí você vai descobrindo no dia a dia. Então, assim, é um experimento muito interessante, mas não se enganem, você não sai amando ninguém. Você sai apaixonado. E aí, amar, você só vai amar depois de um tempo. Agora, no exemplo que eu dei, né, da empresa que eu trabalhei lá, não era bem assim. As pessoas, a gente fazia compatibilidade, mas elas iam já abertas a conhecer alguém bacana que tinha a ver com elas. Então, eu já sabia que as características eram parecidas. E o que cada um buscava, né, tipo, o homem buscava uma mulher como ela e a mulher buscava um homem como ele. E aí eles sentavam para conversar e para trocar ideia e às vezes saíam mais vezes para poder se conhecer um pouco mais. Mas uma coisa era muito interessante, né? Para você ver que não era um contrato barato. Era um contrato que, assim, tinha um valor significativo. Óbvio que para essas pessoas que eram muito bem-sucedidas, talvez não fosse tão caro. Mas já selecionava muito, né? Porque as pessoas queriam alguém bem-sucedido, tão bem-sucedido quanto elas. Com exceção de alguns homens que chegavam lá e falavam assim, olha, querida, eu sou muito rica, eu tenho dinheiro pra mim e para a pessoa, isso não me importa. Era engraçado. Mas o que essa pessoa buscava sempre uma mulher muito mais nova. Então tinham esses probleminhas, sabe? E assim, a mulher geralmente queria alguém um pouco só mais velho ou da mesma idade. Os homens já queriam mulheres muito mais novas. Então a gente começou a ver muita dificuldade nesse sentido. A quantidade de homens era menor também, então fazia com que os homens saíssem muito e as mulheres nem tanto. E já deu casamento, alguns casamentos já saíram dessa empresa. E eu vi pessoas também que casaram, ficaram 6 anos, tiveram filhos e tal, e aí depois se separaram e a pessoa voltou para poder conhecer outro alguém. E aí eu vi que assim era uma forma da pessoa selecionar e também dela diminuir o tempo de busca dela, porque o que acontecia? Muitas vezes a pessoa, quando ela tá focada no trabalho, na vida profissional, ela não consegue tirar um tempo para sair e ela não quer conhecer alguém numa boate, num bar. Ela quer conhecer o amigo do amigo, mas dependendo da idade da pessoa, ela já não consegue conhecer
realmente alguém, porque todo mundo já tá casado, todo mundo já tá comprometido, né? Então eram as queixas que chegavam pra gente na época. Então a gente viu de tudo, foi muito legal esse tempo que a gente trabalhou lá, porque foi onde eu conheci duas grandes amigas que trabalhavam comigo também, psicólogas. Depois dessa experiência, eu acabei indo pro RH, eu acabei indo pra empresa, né, pro modelo organizacional. Também atendi na clínica, mas assim, foi uma experiência enriquecedora e fez o que eu querer o que eu faço hoje, que é trabalhar especificamente, né? Óbvio que eu trabalho outras situações, né? Outras histórias, mas eu gosto de focar, pelo menos aqui no Instagram, muito nessa parte de relacionamento. Eu acabei me especializando em relacionamento. E tudo é relacionamento hoje em dia, né? Eu acho que assim, a grande maioria das queixas sempre é focada em relação. Relação de qualquer tipo, seja relacionamento de casal, amoroso, seja relacionamento de amizade, relacionamento de família, relacionamento é tudo. E é claro que assim, eu acabo focando aqui em relacionamento amoroso e eu espero que vocês aproveitem cada conteúdo que eu coloco aqui pra vocês, tá? Agora eu quero saber a opinião de vocês em relação a casamento às cegas, a encontro às cegas, a essa experiência que eu contei aqui pra vocês. Qual é a dúvida que vocês têm? Podem fazer pergunta, porque assim, tô aqui pra responder. Alguém quer botar aqui alguma questão? Alguma pergunta que eu não tenha de repente respondido? Ou então uma opinião em relação à própria série? Porque eu sei que teve muita gente que não assistiu ainda, né? Vamos lá, o core da rede social mais conhecida do mundo é o relacionamento. É verdade, Gui. Isso, inclusive, assim, você vê, todo mundo se relaciona, todo mundo já levou um pé na bunda, todo mundo sofre por amor, já sofreu por amor. Então, assim, o tempo inteiro, enquanto a gente tá aqui conversando, tem pessoas que estão se amando, tem pessoas que estão brigando, tem pessoas que estão terminando, né? Tem pessoas que estão sofrendo. Então, é muito interessante, é por isso que eu escolhi essa área. Porque eu comecei a perceber que tinham muitas pessoas que tinham uma certa carência, que eram ótimas profissionalmente, mas assim, quando falavam em se relacionar, eram pessoas altamente imaturas. Conheci muita gente imatura nessa empresa, muita, mulher e homem, tá? Os dois lados. Conheci também pessoas machistas, feministas, de tudo quanto é jeito. Então eu acho que isso é muito interessante. Então quando a gente fala de relação, a gente fala de mundo, né? A gente fala do mundo inteiro. Então enquanto a gente está aqui, as pessoas estão se relacionando ou não estão se relacionando por algum problema que ainda não conseguiu identificar, ou por algum padrão de escolha errado. Eu já tive um amor platônico sem conhecer, mas a beleza ajudou bastante, sendo sincero. Cara, então, aí é diferente, porque quando você tem um amor platônico, você vê a pessoa, você conhece a pessoa, você já tem uma atração pela pessoa. Não significa que se você realmente tiver um relacionamento com ela, você vai continuar admirando essa pessoa. Pode ser que ela não seja tão boa assim, conhecendo a fundo, entendeu? Então, assim, se apaixonar assim é muito fácil. E se apaixonar também pela essência da pessoa, também, se você não conhece, você tá num experimento assim, onde você não conhece, você se abre para as características, para a personalidade, você também pode se apaixonar. Mas o que vai ser fundamental é se vocês vão ter a química, se vocês vão ter esse entrosamento, tá? Isso vai ser fundamental. Então, esse entrosamento, ele é fundamental, mas ele não é a primeira coisa que você tem que ver numa pessoa. Porque se você vê alguém lindo, maravilhoso, bonitinho, tal, você vai conversar, você já vai ter uma tendência a querer agradar, a querer ouvir coisas de uma forma diferente. Você modifica. A pessoa te disse claramente uma coisa, você floreia aquilo. Você passa pano em cima de algumas coisas porque acha que a pessoa é bonita e tem uma química boa. Então, nem todo mundo que você vai ter uma boa química vai ser alguém que vai realmente te fazer feliz, né? Porque às vezes a gente tem uma química, uma atração
pela zona conhecida. E às vezes a nossa zona conhecida não é tão legal. Às vezes as pessoas que a gente conhece não são tão bacanas assim, né? Então, a zona conhecida às vezes é porque a gente tem uma referência de relacionamento que não é tão legal. E a gente acha que aquilo ali que é o normal, entendeu? Então, por isso que, assim, eu achei muito legal ouvir falar desse tema pra vocês, porque é um tema que, assim, tá sendo muito falado ultimamente. Todo mundo tá falando sobre essa série, todo mundo tá falando sobre a possibilidade. Pô, será que isso é possível? Cara, E se você for parar pra pensar, não tirando, assim, esses aplicativos de relacionamento, porque eu acho aplicativos de relacionamento que são bons por um lado, que te traz também uma experiência, você vai conhecer de tudo, tanto gente boa quanto gente ruim, vai conhecer. Só que nos aplicativos você tem essa coisa das fotos, né? Você vê o físico, você pode colocar mais ou menos assim algumas características do que você quer, do que você busca. Mas assim, se fosse blind date, né? Se você realmente começasse a conversar com alguém e se realmente o papo fluísse muito bem, sem você conhecer, talvez você conseguisse se apaixonar também. E aí, na hora que conhece, vê que não tem nada a ver, vê que não sente um entrosamento, também não vai forçar a barra. Mas não é a primeira coisa. Às vezes você precisa dar chance para aquela pessoa que você acha que não vai se sentir atraído, até que você se apaixona pela pessoa e começa a sentir, sim, uma admiração. E essa admiração leva também à atração. Enfim, gente, cada caso é um caso, mas eu quis mostrar isso pra vocês. Eu espero que se vocês forem assistir o programa, vocês vão saber do que eu tô falando. Se vocês não assistirem, eu já dei todo o spoiler aqui. Então, a única coisa que eu sei é que agora, dia 4, eles vão dizer se continuaram ou não, porque já passou um tempo de programa, né? Se eles continuaram, quem continuou, quem não continuou. E eu tô louca pra saber se eu estou certa na minha intuição, tá? Então, eu espero que tenha contribuído, eu espero que tenha sido bom. Esse vídeo aqui vai pro canal do YouTube. Você que tá assistindo no YouTube, curte, comente, compartilhe, para que a gente aumente esse engajamento e faça com que as pessoas tenham informação, acesso a essa informação. Um beijo.